Ana Lide Carli, do programa Conexão Magra, e hoje eu quero falar para você um pouco a respeito de fatores do emagrecimento, déficit calórico, efeito sanfona, para você aumentar um pouco o seu leque de informações e contribuir aí no seu processo de emagrecimento. Vamos lá? Então, fatores do emagrecimento. Vamos avaliar quais são os principais fatores que contribuem com a perda de peso nas pessoas aí que estão querendo emagrecer. O primeiro deles é o balanço calórico negativo. E o que é esse balanço calórico? É quando a pessoa gasta mais energia do que ela ingere, ou seja, ela gasta mais, seja com o seu metabolismo, seja com atividade física, seja com as suas atividades diárias, enfim, e ela consome menos alimentos também, ok? Então gasta mais do que ingere. O segundo fator do emagrecimento é a aderência. É quando a pessoa realmente entra num processo, muda os seus hábitos. Ela muda a sua alimentação, adere a um novo plano alimentar, adere a um treinamento físico, ela adere a alguma atividade que vai contribuir para o seu processo de emagrecimento. Então isso é muito importante, porque não adianta a pessoa fazer uma semana, na outra não fazer, e na outra de repente faz 2 dias. Não, a aderência é algo que significa que é cotidiano, é todos os dias, ou de repente, um dia não deu muito certo, mas retoma logo em seguida, não deixa passar muito tempo. Então, aderência é consistência com o processo. Um terceiro fator do emagrecimento super importante é o tipo de treino que a pessoa escolhe fazer. Então, os treinos aeróbicos, corridas, caminhadas mais intensas, exercícios como polichinelo, a própria corrida estática, dança, né? Danças aí mais agitadas, enfim, tem vários tipos de exercícios aeróbicos aí que fazem com que a pessoa elimine peso com mais facilidade. E um segundo tipo de treino que contribui de forma muito eficaz com o emagrecimento é a musculação. Além de contribuir com o emagrecimento, ela também ajuda a firmar aquelas gordurinhas, né? Porque, na verdade, as gordurinhas vão sumindo, mas o músculo, né? Porque ele vai ficando realmente mais flácido e a musculação vem ajudar nesse sentido, vai firmando essa questão, vai definindo mais o corpo. Então, é um tipo de treino muito eficiente para as pessoas aí que querem eliminar peso. E o quarto fator mais importante no processo de emagrecimento são os suplementos, né? São os suplementos aí normalmente indicados por nutricionistas que contribuem também com essa questão. Não são remédios para emagrecer, é diferente, são vitaminas, são questões aí que precisam ser prescritas para algumas pessoas de acordo com os exames laboratoriais que ela apresentar. E tem dentro desse fator também desse quadrante aí, que seriam milagres, né? Pessoas que de repente estão aí comendo tudo normalmente, não fazem atividade física e nem doentes estão, simplesmente começam a emagrecer. Então esse milagre aí, eu acredito que o meu professor colocou de uma forma um pouco irônica, porque não existe milagre, né? A gente sabe que para essas questões a pessoa realmente precisa fazer por merecer. Ou ela tem realmente um metabolismo muito acelerado que ajuda ela a manter o corpo magro, ou realmente ela precisa comer de uma forma saudável aí, em menor quantidade, para ela poder estar emagrecendo ou adotando alguma atividade física. Perfeito? Compreendido fatores do emagrecimento? Pois então, nos processos de emagrecimento, a gente percebe que existe um desafio muito grande. Muitas pessoas, talvez você que esteja assistindo esse vídeo, já fez alguma dieta, alguma reeducação alimentar, talvez já foi no profissional de nutrição e não conseguiu manter essa alimentação, essa conduta alimentar por muito tempo. Então, um grande desafio que existe é sustentar o déficit calórico por mais tempo, né? Ou segurar essa alimentação que ela tem feito e que tem contribuído para o seu emagrecimento, ou então continuar também fazendo uma atividade física que ela tinha começado. Então, manter esse déficit calórico por mais tempo. Qual seria a solução para isso? Porque, né, muitas pessoas realmente acabam deixando de lado e voltando aos comportamentos antigos. Uma das soluções é a pessoa fazendo um planejamento estratégico.
E tem que ser levado em consideração a aderência da pessoa. O que isso significa? Como eu expliquei antes, a pessoa tem que ter gosto por aquilo. Ela tem que se interessar por aquele tipo de alimentos. Então, quando ela for um profissional de nutrição, ou quando ela escolher uma nova reeducação alimentar por conta própria, ela precisa avaliar se ela gosta daqueles alimentos ou se não vai tirar muito daquilo que ela gosta, porque senão ela não vai aguentar por muito tempo. Então é preciso ter um certo equilíbrio nessa questão. Não adianta ser muito radical, restringir demais, para que depois ela sinta essa necessidade, essa falta desse alimento e acabe desanimando no meio do caminho. Essa aderência também precisa ser vista na questão da atividade física. Você viu, um pouco antes eu falei, das atividades que mais contribuem com o emagrecimento. Então, dentro dessas, possivelmente há alguma que você possa se identificar. Se de repente não for, pelo menos uma caminhada para começar é importante. Então, alguma coisinha, né, a pessoa acaba fazendo. Lá no nosso processo, eu sempre digo para as pessoas, calma, não precisa sair na primeira semana já caminhando, na segunda. É bem normal essa atividade física para quem é sedentário, para essa atividade física realmente acontecer. E eu respeito o tempo de cada um, porque é assim mesmo, a pessoa primeiro precisa trabalhar a mente, a verificar do que ela pode gostar, o que ela pode estar colocando na rotina dela, que às vezes trabalha o dia inteiro, tem filho pequeno, tem marido para dar atenção, tem a casa para limpar, em que momento que ela vai conseguir encaixar alguma atividade e por quanto tempo ela consegue executar essa atividade. Então não adianta ela se comprometer e ir para a academia fazer uma hora de treino se o que ela tem são 20, 30 minutos no período ali que ela identificou. Então, assim, é um processo de autodescoberta que a pessoa realmente precisa identificar dentro dela. Por isso, o plano estratégico para ela realmente cultivar essa aderência e seguir, né, no seu ritmo aí constante, né, com essa persistência para que ela realmente alcance a sua meta final e também consiga manter esse peso depois. Sobre o déficit calórico, existe uma coisa muito básica, eu vou apresentar para vocês aí essa tabela, mas é algo que às vezes se a gente não vê, não visualiza, não salta aos nossos olhos, a gente não absorve esse conhecimento. Então, fiz uma forma bem tranquila aqui para você visualizar mesmo, tá? Então, o déficit calórico, quando as calorias ingeridas são excedentes, tá? Então, a pessoa, por exemplo, ela ingere aí uma média de 2.500 calorias por dia e ela gasta somente 2.000 calorias por dia. O que vai acontecer? Ela vai ter ganho de peso, vai aumentar o peso dela. A manutenção do peso. O que acontece? É quando a pessoa ingere, por exemplo, 2.000 calorias e gasta essas mesmas 2.000 calorias. Então, ela mantém o peso dela estável. Muito legal para quem alcança a meta depois. Perfeito. E quando a pessoa está em déficit calórico? Quando isso acontece? É quando a pessoa, então, ingere 2.000 calorias e ela gasta 2.500 calorias. Então, ela inverte, agora ela ingere menos e gasta mais. E aí acontece a perda de peso que ela tanto quer. Tem uma informação muito interessante que eu preciso passar para você, que antes dessa aula que eu tive, eu não tinha essa ideia, essa percepção. E eu percebo que às vezes muitas pessoas desistem no meio do caminho porque no início elas eliminam muito peso e chega uma determinada época que elas começam a eliminar bem pouquinho. E aí elas ficam chateadas com aquilo, puxa, continuo comendo menos, continuo comendo saudável, continuo fazendo atividade física e antes eu eliminava aí por semana 1 quilo, 1,5 kg, 2 quilos, agora eu estou eliminando 300, 400 gramas. Então, tem alguma coisa errada. Então, eu quero dizer para você que existem 3 fases no emagrecimento. Essa primeira fase, onde a pessoa normalmente elimina mais peso, ela está perdendo apenas líquidos corporais, tá? Apenas isso. Ela começa a mudar um pouco a alimentação dela, então diminui também o consumo de sódio, o consumo de sal, e isso também contribui, né, para a diminuição da retenção de líquido. Então, ela vai eliminar bastante líquido. Então, às vezes ela eliminou, já aconteceu no meu programa, umas 3 pessoas mais ou menos e tem eliminado acima de 4 quilos. Teve uma que foi quase 5 quilos em uma semana. E foi isso, apenas líquidos, tá? Existe a segunda fase no processo de emagrecimento.
quando acontece a diminuição da produção de insulina e do conteúdo do glicogênio muscular. Então a pessoa começa a reduzir essa questão da produção de insulina, né? E ela também começa a eliminar um pouco de gordura aqui, tá? Então aqui ela já não está eliminando tanto peso quanto na primeira fase, mas ainda está um peso legal, aí é variável de pessoa para pessoa, é difícil ter que dizer uma quantidade de peso aqui, mas vamos supor uma pessoa que no começo estava eliminando pelo menos uns 2 quilos, aqui de repente ela está eliminando 800 gramas, mais ou menos isso, só para você ter um exemplo aí, tá? Mas tem pessoas que começam eliminando 400 gramas, por exemplo, e depois não está eliminando 100 gramas. Então, é bem variável essa questão. Só realmente dei a título de exemplo um valor aí para você ter uma ideia. E aí, quando chega na terceira fase, a pessoa só está eliminando gordura. Então, eu gosto de frisar isso muito, porque se você está nessa terceira fase, você está eliminando aí 300 gramas, 200 gramas, vibre. Vibre por dentro. Pense que você está eliminando gordura. Isso é super, super, super importante. Você está mandando embora a gordura. Você não tá naquela coisa de ganhar peso como era um tempo atrás. Você está eliminando. Então não importa, faça esse cálculo de repente aí, multiplique por 5 meses, por 10 meses e vê quanto é que vai dar. Então se você continuar mantendo os hábitos que você já adquiriu nessas 2 primeiras fases, continuar mantendo sua alimentação saudável, continuar mantendo o seu exercício físico, você vai continuar eliminando peso até alcançar a sua meta, ok? E o que acontece quando a pessoa entra num efeito sanfona? Ela emagrece facilmente e daqui a pouco ela começa a ganhar peso de novo. O que acontece de fato nos bastidores, né, para ocorrer isso? Normalmente existe aí um déficit calórico excessivo. O que significa isso? Quando a pessoa ela restringe demais a alimentação dela, ela corta tudo. Ela consegue, para ela de boa. Ah, resolvi que vou cortar açúcar, vou cortar fritura, vou cortar o trigo, vou cortar leite, vou cortar tudo que já me disseram na vida que faz com que a gente ganhe peso ou mantenha o peso. E eu quero emagrecer, então eu vou cortar tudo isso. E ela corta. 1, 2 semanas ela manda ver, elimina um monte de peso, deixa de comer as coisas que ela mais gostava. Então, isso é super prejudicial. Outra questão, quando a pessoa faz exercícios muito extremos também, tá? Quando ela resolve ir para academia e se entregar 100% assim, fazer quanto mais peso e mais velocidade e mais vezes, tipo ela corre na esteira e ela nem fazia caminhada na rua, ela começa a se extrapolar, né? Ela percebe que ela quer fazer tudo para emagrecer o mais rápido possível, então ela exagera nessa questão das atividades físicas. O que acontece? Quando a pessoa restringe muito a alimentação dela, começa a aumentar a fome. Ela começa a sentir mais fome, não tem por onde. Por um tempo ela aguenta, mas os hormônios dela começam a se desequilibrar e ela começa a sentir essa fome, tá? E isso é físico, é orgânico, não é uma questão daí emocional que a gente já falou em outros vídeos, tá? É fome mesmo. O hormônio grelina lá do estômago dela tá berrando e ela precisa comer. Então, ela começa também a diminuir a massa muscular, tá? E a redução da motivação e ter um cansaço físico. Então, em relação à restrição exagerada de alimentação e ao exercício extremo, ela não aguenta, ela começa a sentir mais fome, ela começa a se sentir mais cansada, aos poucos ela começa a comer alimentos mais palatáveis e embora não seja uma quantidade grande, eles são muito calóricos. E aí ela se ilude, ai, comi pouquinho, mas é calórico e ela começa a ganhar peso novamente, porque o exercício também diminui, ela começa a faltar no treino dela, ela começa a fazer com menos motivação, então ela faz de qualquer jeito, faz mais lento, aquilo não tem uma eficiência tão grande e principalmente ela começa a pular treino, a faltar de repente na academia ou deixar de caminhar ou qualquer coisa nesse sentido, tá? A sugestão que eu dou sempre para as pessoas que participam do meu programa e estou dando para você que está assistindo esse vídeo agora. Faça a redução calórica aos poucos,
Se você foi no profissional de nutrição, ele provavelmente vai fazer esse plano junto com você. Ele não vai, os profissionais de hoje em dia, eles estão muito antenados, porque eles sabem que acontece essa autossabotagem, que o corpo da pessoa não aguenta. Então, eles estão muito antenados e cuidando dessa questão de realmente restringir aos pouquinhos. Ah, a pessoa consumia 3.000 calorias, opa, vamos reduzir para 2.500 primeiro. Daqui a, sei lá, 2 semanas a gente restringe mais um pouquinho. Então a pessoa vai emagrecendo aos poucos, ela não sente esse solavanco no corpo dela e essa fome exagerada. Então é tudo muito mais equilibrado. E os exercícios também é importante que você faça diferente do que eu coloquei antes, que ao invés de começar com força total, com pique total no seu treino, que você comece devagar. Por exemplo, você nunca fez nada e resolveu entrar numa academia. De repente você resolve que vai todo dia. Dificilmente você vai aguentar, dificilmente. Eu aconselho você a começar com 2, no máximo 3 dias por semana. Vai lá, faz o treino, não se mata, faz direitinho conforme te orientaram, bem tranquilo, não fica aumentando muito o peso e esforçando demais, porque você pode se lesionar, pode se machucar, pode ficar com muita dor e aí ficar pulando o treino. Então, vai devagar. E aos pouquinhos, então, você vai aumentando esse treino, né? Vai aumentando o teu fôlego, também a tua resistência, a tua força, e aí você vai conseguir manter o teu déficit calórico por mais tempo, até você alcançar a sua meta. Então lembre, nada de exageros. Eu sei que quem quer emagrecer tem pressa e quer que as coisas aconteçam assim, né? Quase como um milagre lá, que ironicamente o meu professor colocou na pirâmide, mas na realidade não é assim que funciona. Realmente um dia de cada vez. Então as pessoas precisam entender isso, que cada um também tem um organismo, tem um jeito diferente de metabolizar os alimentos e respeitar o seu tempo. Investigar sempre que a coisa ficar meio estranha, né? Que achar que, puxa, eu tô fazendo, né? Coisas diferentes com a minha alimentação, tô fazendo uma atividade, não tô emagrecendo, e aí nesse caso é o que eu sempre falo, procure um profissional médico, preferencialmente endocrinologista, para você investigar se existe algum problema hormonal e de metabolismo aí, tá? Mas se você está eliminando 500 gramas por semana e toda semana você está eliminando, tá tudo certo, ok? Talvez, se você está se alimentando bem e não está percebendo que, poxa, se eu tirar mais alguma coisa eu vou passar fome, não faça, continue com uns 500 gramas aí que você vai alcançar a sua meta, perfeito? Porque essa questão, se você não cuidar, se você não se vigiar, né, ficar exagerando nessa restrição calórica e nesse treino, você vai acabar desistindo e você vai acabar ganhando o seu peso todo novamente. Não tem por onde, a efeito sanfona é assim mesmo. E por que uma pessoa para de emagrecer? O que acontece? Né? O efeito platô, que muitas pessoas já ouviram falar. A pessoa tá lá, tá emagrecendo, normal, e de repente ela estabiliza o peso dela. Na maioria das vezes, é por causa da ausência do déficit calórico, tá? Então, e por que isso acontece? Porque a pessoa fez muita dieta, tá? Fez dieta restritiva beça, começou a sentir muita fome e voltou a consumir os alimentos palatáveis. Então, houve aumento da ingestão calórica. E como eu falei antes, talvez você nem perceba a questão de quantidade, mas alimento palatável tem muita caloria. Alimento palatável são esses alimentos mais industrializados, que tem muito sabor, muito tempero, né? Então, os doces. Então, isso é alimento palatável. E aí tem muita caloria. Você acaba achando que não consumiu quase nada, porque foi só um pedacinho hoje, outro pedacinho do outro, mas ao longo da semana teve vários pedacinhos. E isso acabou aumentando o consumo de calorias, tá? E também houve uma redução do gasto em atividades diárias. Então, aquilo que eu falei antes da pessoa se exercitar demais, né, na academia, por exemplo,
faz com que ela fique muito cansada e até dentro da casa dela ela começa a se movimentar mais devagar, pensa 3 vezes antes de levantar do sofá para fazer determinada coisa, porque ela quer aproveitar a viagem e fazer várias coisas pelo caminho, para não ter que levantar toda hora. Então, assim, aos poucos ela começa a diminuir a sua movimentação, tanto dentro de casa quanto no ambiente de trabalho, pular treino, e parece que também não foi muita coisa, ela nem percebeu e ela estabilizou o peso. Às vezes até ganha um pouquinho. E agora eu quero falar para você de uma questão muito interessante, que são os componentes do gasto calórico. Você sabe que a nossa energia ela vem dos alimentos, né? E como que a gente gasta essa energia consumida pelos alimentos? Então, o primeiro fator que mais gasta é a taxa metabólica basal, que é o gasto energético em repouso. Só com isso você gasta 70% dessa energia que você ingeriu. E o que é esse gasto energético em repouso? É quando você está aí parado, sentado, deitado, não fazendo nada praticamente, mas o seu corpo está funcionando, seu coração está batendo, seu pulmão está funcionando, seu cérebro está trabalhando, enfim, o seu corpo, o seu organismo de uma forma geral está gastando energia. Então, essa energia pode ter uma pequena variação. Algumas pessoas podem chegar a gastar, por exemplo, 75%, outras podem gastar 65%, mas a variação é muito pequena. A média fica ali em 70%. Qual outro componente de gasto calórico importante, que mais gasta energia, com 15% agora, tá? Seria o gasto energético em atividades diárias. O que é isso, Analia? É o que eu falei antes, né? É aquela atividade doméstica que você faz, seja dentro de casa, seja no seu quintal, as atividades que você desenvolve no seu ambiente de trabalho. Então, assim, se você é uma pessoa que trabalha muito sentado, você vai gastar menos. Se você é uma pessoa que trabalha em pé ou andando para lá e para cá, você gasta mais. Então, para você que trabalha sentado, não se economize. Quando você tiver oportunidade, né, tem que ir conversar com algum colega, trocar uma ideia, alguma coisa nesse sentido, vai lá. Né? Não liga, não manda WhatsApp, vai até ele, gasta essa energia, aproveite esse momento para você poder realmente ter esse gasto calórico que vai te beneficiar. Outro gasto que é muito interessante é o efeito térmico dos alimentos. Então, são aqueles alimentos que demoram mais para serem digeridos, né? Por exemplo, a carne, e também tem outros alimentos que causam esse efeito térmico, como gengibre, pimenta, a canela, então, e tem vários outros, né? Essa questão de você pesquisar. Então, normalmente, nutricionista que faz o plano alimentar já procura colocar, né, esses temperos, esses alimentos aí que vão contribuir com esse gasto energético através dos alimentos. Outro fator que contribui é o efeito térmico do exercício, aquele exercício específico que você faz para emagrecer, aquele treino que você faz aí de 30 minutos, de 60 minutos ou até de 1h30, enfim, consideramos 5% com esse gasto específico. E quando eu vi esse número pela primeira vez, eu fiquei um pouco assustada. Eu pensei, nossa, mas atividade diária, que às vezes nem é tão movimentado assim, gasta mais do que um exercício físico próprio para o emagrecimento? Sim, por quê? E por quê, né? A dedução que se chega. Porque você vai fazer uma atividade física, como eu falei antes, por 30 minutos, 1 hora em média, né? Tem as pessoas que treinam mais tempo, mas normalmente é no máximo 1 hora aí as pessoas que estão começando, né? Querendo fazer um exercício para o emagrecimento. Então, considerado todas as outras horas, né, de trabalho, por exemplo, 8 horas no seu ambiente de trabalho, mas quantas horas na sua casa preparando refeição, limpando a casa, né, organizando o espaço, enfim. Com tudo isso, você, obviamente, tem um gasto maior, mas não é porque é 5% que você vai desconsiderar. Lembra que o maior gasto é aí com o funcionamento do seu metabolismo, tá? Então, todas as outras alternativas da escolha dos alimentos que vão te beneficiar nesse efeito térmico, dessas atividades diárias de se movimentar e do exercício físico específico para o seu emagrecimento, tudo isso junto vai te ajudar
a alcançar a sua meta de emagrecimento. Então, gente, eu sei que é uma informação meio teórica, às vezes meio algumas coisas você de repente já sabia, algumas talvez foram novidades como foram para mim quando eu ouvi pela primeira vez, e eu espero de coração que tenha contribuído, que você repense aí as suas estratégias para o seu emagrecimento, que você faça um plano de como você vai encontrar uma atividade física ou um plano alimentar que te beneficie, que você consiga aderir e seguir e fazer as coisas com calma no seu tempo e ter a paciência, né, de aguardar até você alcançar a tua meta, perseverando sempre, ok? Então desejo sucesso no seu processo de emagrecimento. Se em algum momento você sentir necessidade do apoio de alguém que possa contribuir aí com novos pensamentos, com novas habilidades, entre em contato comigo, que vou ter o maior prazer de adicionar você em uma das minhas turmas aí do programa Conexão Magra. Então fique com Deus e sucesso na sua caminhada!